Muito bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui a falar de diversidade, equidade e inclusão, DEI. E a Cláudia e a nossa guest speaker já facilitaram aqui a introdução ao tema, porque já falaram de tudo o que é relevante para enquadrar o DEI. O DEI, de facto, vive num período, eu digo, meio paradoxal. Por um lado, nunca como antes sabemos que o DEI tem uma correlação positiva com os resultados financeiros das empresas. A Cláudia falou-nos da inovação, falou-nos na justiça interna. A nossa capacidade também para atrair talento está muito correlacionado com este sentido de propósito às empresas. Enfim, mas por outro lado também nos falaram do backlash, não é, que sentimos e que vem de algumas partes do mundo, mas ainda assim com empresas a reafirmarem o compromisso, como é o caso da Sonai, e nos disse a Cláudia. Outras mantêm tudo como antes, mas fizeram um tone down na forma como comunicam os programas, e infelizmente outras recuaram mesmo. É sobre aquilo que mudou, aquilo que não mudou, ou a evolução que ainda temos que fazer, que vamos falar aqui neste painel. E como já foram apresentados, temos aqui a Filipa da EDP, Diversidade, Equidade, Inclusão e Belonging. Foi a primeira vez que vi uma função assim descrita. Temos a Manuela, da Microsoft Customer Experience, o Miguel, um empreendedor, um designer, que tem o seu carimbo no Color Ed, vai-nos explicar à frente o que é. E temos o Pablo, que muito simpático, percebe português, mas vai-nos responder em espanhol. Ele é CEO da Tribo, uma empresa que se dedica à gestão do talento, à transformação cultural e à transformação destes temas, não é? Nas lideranças dentro das empresas. E é também vice-presidente da Ready e vai ter a oportunidade de nos falar sobre isto. Nós temos aqui um desafio, temos 26 minutos. Gostávamos de fazer aqui 2 rondas de perguntas, talvez uma final muito rápida, e o Pablo ensinou-me que isto tem que ser perguntas 1, 2, 3, 123 segundos de resposta, não é? Ou respostas 1, 2, 3, 123 segundos, o que quer dizer que não podemos ultrapassar mais de 2 minutos. Aqui um desafio grande para a Manuela, não é? Manuela, eu vou começar por si, porque ainda temos bastante tempo, mas não se esqueça, 1, 2, 3. Nós falamos deste paradoxo, não é? Tudo nos diz que o DEI é importante, mas ao mesmo tempo vemos empresas a recuar. Eu sei que está numa empresa global, a Microsoft, e já falamos um pouco sobre isto. O que é que de facto está a falhar no DEI? Não somos capazes de comunicar com métricas dentro das nossas empresas. O que é preciso de facto para estes dados, para estas histórias e para estes objetivos mais tangíveis serem de facto implementados nas empresas e serem levados a sério? Ok, obrigada. E já agora, porque é que eu falo muito, é que a maior parte das pessoas tem 2 orelhas e uma boca, eu tenho uma orelha e uma boca, por isso é que eu falo tanto. Portanto, já vou falar de diversidade. Primeiro eu quero fazer aqui uma pergunta. Toda a gente já aqui usou Word, PowerPoint, Excel, sim, pronto, a bem a mal, mas alguma vez ligaram para o Helpdesk, seja de quem for, por causa do Word ou do Excel ou do PowerPoint? Não estou a falar do cloud, não estou mesmo a falar destas coisas básicas. Alguém? Nunca. Sabem porquê? Porque precisamente implementaram diversidade e inclusão em cada um dos produtos. Por isso é que nunca ninguém ligou para o Helpdesk por causa disso. O cloud é outra história, mas a realidade é esta. Portanto, o que é que funcionou? Foi exatamente uma empresa que percebeu isso há muitos anos, que queria que todos os produtos fossem sensíveis e não queriam ter sequer Helpdesk, não existia, portanto, investiram imenso em engenheiros e engenheiras e pessoas muito diferentes e testaram com todo o tipo de pessoas, precisamente porque nenhum de nós nunca alguma vez teve de fazer isso. Agora, o que aconteceu também, já para explicar um bocadinho a história, e prometo que não vou demorar muito tempo, em 2014 tivemos um novo CEO, o Satya Nadella, que decidiu, porque na altura a Microsoft estava com uma péssima reputação em termos, era muito agressiva no mercado e era só vendas e, enfim, tinha muitos desafios, e ele vai dizendo, temos de mudar aqui a nossa cultura. Pequeno detalhe sobre o Satya, dos 3 filhos que tinha, 2 tinham disabilities, incapacidades muito fortes mesmo. Ele disse, eu quero que cada pessoa no mundo, seja qual for a sua pessoa, pronto, as suas características pessoais, possa aceder a todos os produtos, e a partir daí começou a mudar a cultura. E uma das coisas que ele fez é, portanto, isto são empresas, corporações, temos de ter números, sem números não dá para medir nada. Portanto, há 14 anos que se publica um relatório anual
em que se explica quantos tipos de pessoas são em minoria. O que acontece na área da tecnologia, a minoria são as mulheres, são as pessoas negras, são as pessoas com deficiências. Em relação aos outros, não é nada contra elas, também não é nada contra os outros, mas é medir o problema. Isso tem feito uma grande diferença na maneira como eu própria entrei para a Microsoft e disse, olha, aqui está uma empresa que mede as coisas e mede o progresso. Todos os anos dizia, não era só quantas mulheres e homens, por exemplo, só para falar nesta área de género, por exemplo, também mediam, diziam, ok, em que áreas estão as mulheres? Porque, por exemplo, tipicamente nos recursos humanos, nas finanças, no procurement, há mais mulheres do que homens. Já na área das vendas comerciais, das negociações, dos grandes contratos, eu lido com centenas de milhões de dólares de contratos, sou sempre a única mulher que lá está. Portanto, mediam isso também e depois, em termos de carreiras, portanto, na entrada, quando iam para a direção, para cima, portanto, tudo foi medido ano após ano e depois mediam a progressão. Portanto, não há nada mais fácil, isso é a parte que funcionou bem. Muito bem, vou aproveitar isto de medir. Às vezes medimos, fazemos o track de todos esses processos, mas mesmo assim a evolução é muito lenta. Sim. Não é? E falou também que teve um líder que impulsionou muito na Microsoft o tema. Filipa, não basta medir, não é? Às vezes temos outras barreiras invisíveis nas organizações e às vezes mesmo as lideranças, não é? Que é preciso alterar o mindset, as normas culturais que às vezes informalmente são criadas. Quer-nos falar um pouco sobre essas barreiras que não vemos, mas que estão lá? Claro que sim. Antes de mais, obrigada pelo convite. Ótimo ver tantas pessoas juntas para falar de um tema que é tão relevante. Eu começaria, se calhar, pela primeira provocação foi a primeira vez que vi a parte do sentido de pertença. Acho que a speaker anterior fez uma ótima explicação deste ponto. Há uma metáfora muito conhecida nos temas de diversidade e inclusão, que é a analogia da festa. Normalmente, e até porque estão aqui muitos jovens, é provável que isto esteja a acontecer, isso passa, resolve-se. Há muita gente que não é convidada para festas. Há gente que é convidada para festas e vai, sente que não está lá ninguém do seu grupo e vem embora. Há pessoas que são convidadas para as festas, vão às festas, veem os outros dançar e não têm coragem de dançar. Há pessoas que são convidadas para dançar da forma como os outros querem que elas dancem, não é? Dão-nos assim um bocado o tango, não é? Dão-nos o ritmo e nós vamos seguindo. E depois há festas onde nós vamos, somos convidados, fazemos novos amigos e conseguimos dançar daquela forma como só dançamos no quarto ou no carro, no final de um dia de trabalho em que ninguém está a ver, supostamente, depois nos semáforos há sempre os problemas. Mas isso é um bocadinho esta ideia do sentido de pertença, ou seja, diversidade, equidade e inclusão não traz valor acrescentado, mesmo que medido, se a pessoa não tiver essa capacidade e esse espaço para dançar como ela quer. Okay? E é por isso que nós damos tanta importância, neste caso na EDP, ao sentido de pertença, porque é a nossa forma de garantir que as pessoas vão ter vontade de dançar dentro de uma discoteca grande, com muitos perfis diferentes, muitos tipos de música, mas que as pessoas vão conseguir adaptar. E daí o sentido de pertença. Em relação às barreiras não visíveis, eu costumo dizer que as barreiras não visíveis são descobertas de duas formas. A primeira é tudo o que não diz no kit de onboarding e que os vossos colegas vão dizendo com algum espaço. Okay? Vão gerindo a expectativa. Ou seja, vocês leem o kit de onboarding, percebem mais ou menos como é que funciona a empresa e no final, ao fim de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, vocês vão descobrindo algumas camadas. Isso são as barreiras invisíveis, que são completamente distintas de empresa para empresa. E o segundo momento em que podem perceber quais é que são as barreiras invisíveis, eu diria que é naquela reunião importante em que até a pessoa mais gênio da equipa fica estressada, é aí que se descobrem as barreiras. Que barreiras são essas? Não é sobre se eu sou mulher, se eu sou um homem, se eu sou mais nova, se eu sou mais velha. É sobre eu consigo dizer o que eu estou a pensar ou vou guardar para mim. É se eu partilhar um pouco mais sobre a minha vida familiar, porque estou super à vontade em fazê-lo e outra pessoa nem quer saber, não quer misturar as duas linhas. Não conseguem as duas gerir um bocadinho esta relação. É o líder que há uma pessoa que nunca fala, ele também não pede opinião, ou ela também não pede opinião. Ou há uma pessoa que monopoliza a reunião e não é gerida pela pessoa mais sénior da reunião. Estas são aquelas barreiras invisíveis que, de certa forma, escondem ou não dão visibilidade a toda a diversidade e que depois não trazem a tal inovação que a Cláudia referia no início, porque se eu não tenho vontade de falar porque sou a mais nova, ou se eu não tenho vontade de expressar porque acho que não vai ser bem recebido, tudo isto são as tais barreiras invisíveis que podem gerar
desafios à tal dançar. Muito bem, e eu aproveito então o tema da inovação e vou saltar ali para o Miguel, que é um designer, empreendedor, e daquilo que mais falou sobre a sua vida foi, de facto, a possibilidade, através do design, se poder criar valor não só social, mas, como o Miguel insiste, valor empresarial, não é? Estes dois valores em simultâneo. O Miguel criou o Color AD, não é? Muito gerado pela sua empatia e a vontade de ajudar e de compreender o outro, mas na verdade foi o que aconteceu, foi criar valor social e empresarial. Quer-nos falar um pouco desta Claro que combinação? sim, e com muito gosto, e sou suspeito. Sou suspeito porque eu sou designer de formação e costumo dizer que também sou designer de paixão. Sempre acreditei que o design, mais do que a competência, tinha a nobre missão de fazer o mundo melhor. E aí, consequentemente, criar valor social e empresarial. Eu não consigo dissociar as duas coisas, e o Colored mostrou-me isso. O Colored é uma linguagem, há bocado falava-se do digital e do analógico, é uma linguagem analógica, única no mundo, que nasce em Portugal e que o mundo se esqueceu, que haviam 350 milhões de pessoas daltónicas no mundo, vivendo nós num mundo onde a cor tem uma relevância muito grande naquilo que é o desenho universal e a comunicação universal, mas de facto o design, não só o aportar valor social pela inclusão, pela integração, pela capacidade de dar independência aquisitiva a quem não vê as cores, e falamos de um em 12 homens, uma em 200 mulheres, faz-me sentir duplamente suspeito. Porquê? Porque, de facto, este caminho que vamos fazendo com a integração do código no dia-a-dia das pessoas, e aí o trabalho de cocriação, e falava-se de inclusão, de diversidade, de inovação, a cocriação é determinante. Eu acredito que todos nós temos o poder de fazer o mundo melhor, mas não é sozinhos. Por isso, poderemos trabalhar nessa cocriação. E esse impacto social ele é gerado. Não é que o Colored por si só seja uma boa ideia, que o é, e perdoem a falsa modéstia, mas na realidade ele só cria impacto se também tiver naquilo que é o caminho feito o setor empresarial a levá-lo ao mundo. Porquê? Porque é aí que ele vai ganhar escala, e é essa escala que se pretende trabalhar todo este novo paradigma da inovação, onde, para mim, inclusão é sinónimo, diversidade é sinónimo e a equidade também é sinónimo. E dou-vos um exemplo. Convosco, com a Sonai, nós temos uma parceria com a Note, em que todos os produtos da Note utilizam esta linguagem gráfica que permite que, com independência aquisitiva, se consiga identificar a cor do marcador, e andamos por todas as escolas do país com um projeto social que temos, e é extremamente motivador, gratificante, o que vocês quiserem entender, ver miúdos daltónicos com uma caneta, com um marcador da Note, a poderem sozinhos pintar a árvore de verde, o morango de vermelho, usando o mesmo material que os colegas não daltónicos também usam. Ou seja, incluir sem discriminar. E essa escala nós só a ganhamos precisamente se a cocriação for feita, porque o código ganha medida no produto dos outros. Ou seja, juntos vamos trazer o daltónico para dentro da sociedade, a tal inclusão e a tal integração. Pelo lado empresarial, também cria valor, cria pela responsabilidade, até pelo próprio fator competitivo, que permite soluções onde o código é implementado com independência aquisitiva, escolher a roupa que se vai vestir, escolher a linha, os serviços no hospital que se tem que ir, apanhar a linha de metro, ou até mesmo não perder o carro num parque de estacionamento onde a cor tem essa relevância. E todo esse trabalho, toda essa questão de cocriação, aquilo que nós chamamos quem transporta o código, porque não somos nós, são os nossos parceiros, lado a lado, que transportam o código, que levam o código, mais do que levar o código ao daltónico, é trazer o daltónico para dentro de uma sociedade sem que ele tenha que assumir essa condição. E aqui nós transportamos isto para aquilo que nós chamamos o conceito win-win-win, não só o win-win que tanto se fala na gestão e no marketing, mas é o ganhar, 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 que é o ganharmos nós porque o código chega mais longe, ganhar o setor empresarial porque consegue esse fator competitivo e de diversidade, e naturalmente ganhar o daltónico e a sociedade porque a integração é plena e não discriminatória. Muito bem, obrigada, Miguel. Interessante ter falado na Note, não tínhamos combinado, mas a Note faz hoje 18 anos, é uma insígnia da Sonai e está a festejar hoje a sua maioridade.
18 anos, vamos falar de jovens, também não tínhamos isto combinado, mas e passo agora para o Pablo, que é CEO da Tribo, que é uma empresa de facto que gera talento. Não gera só talento jovem, mas nós ouvimos aqui que os jovens fazem muito bem esta ligação do valor social, do impacto social às empresas. Não gostam de ir para uma empresa onde sintam que não existe esta vontade e esta verdade no impacto social. Pablo, é verdade, quando gera talento e conhece tão bem o talento, isto passa-se assim? Os jovens procuram este propósito nas empresas? Bueno, good afternoon, everyone. Thank you so much for the invitation. I must say that I thought I could speak Portuguese until today, and I realized I have no idea. So, that being said, let me go back to Spanish and answer your question. Yo creo que justo además en lo que mencionabas, seguramente muchos de vosotros y de vosotras habréis estado alguna vez en alguna boda, ¿no? Más allá de la vuestra, obviamente habéis estado en alguna boda y es normal que cuando pasan unos días os mandan, ¿no?, las fotografías de esa boda y todos pues las vemos. Y lo primero que uno hace cuando le llegan esas fotografías seguramente, ¿qué es? ¿Mirar a la novia? No. Se busca a sí mismo, ¿no? Y ve lo guapo o lo guapa que está. De esto va, hablando precisamente de fiestas, ¿no?, porque con alguna palabra del portugués sí me he quedado, hablando precisamente de fiestas, de esto va precisamente lo que yo creo que hoy en día, ¿no?, pasa cada vez más en las organizaciones. Está muy bien hablar de propósito, está muy bien hablar de estrategia, está muy bien hablar de visión, pero si la gente no se siente representada en el lugar en el que trabaja, en el que pasa tantas horas, es imposible que la gente tenga ganas de trabajar, de dar lo mejor y de ir cada día con la mayor energía posible. No sé si lo sabéis, pero desde hace 5 años Finlandia es el país más feliz del mundo. Yo no sé si habéis estado una vez en Finlandia, pero cuando tú vas por allí, la gente cara de feliz no tiene. Sin embargo, llevan 5 años siendo los más felices. Yo pensaba, cuando me dijeron y me lanzaron la pregunta, yo pensaba que iba a ser pues España, ¿no?, yo siendo español, Portugal, pues no sé, Grecia, Italia, Colombia, que tienen muchos motivos para ser felices, pero no pensaba, ¿no?, que pudiera ser precisamente Finlandia. Y la razón de ser, y tiene mucho que ver precisamente con esto, es que el 96% de los finlandeses y finlandesas dicen que se sienten orgullosos de ser parte de algo. El orgullo de pertenencia, que parte de algo muy importante, que es la libertad de ser y de poder estar siendo tú mismo, es algo que yo creo que no solamente la gente joven hoy en día busca, creo que toda la sociedad necesita para poder vivir siendo libre y auténtica. Y es muy importante además aquí un matiz que yo siempre digo cuando hablamos de las generaciones más jóvenes y en general de todo lo que es el talento y lo que busca cuando quiere trabajar, siempre ponemos el foco cuando hablamos de diversidad e inclusión en el derecho a ser. Pero para mí hay una cosa que es mucho más importante que el derecho a ser, que es la responsabilidad de respetar. En el fondo, todas estas políticas y todo lo que estamos hablando dejarían de tener sentido, y ojalá algún día llegue, cuando las personas asumamos la responsabilidad que tenemos en el día a día de respetar al que tenemos enfrente, lo entendamos o no, nos parezca bien o no, o estemos de acuerdo o no. De eso va realmente todo lo que estamos hablando. Lo que pasa es que le damos todo un branding muy bueno, porque en esto en HR se nos da muy bien, pero realmente en el día a día es algo mucho más sencillo. La gente se quiere sentir a gusto, siendo quienes son, respetando al que tiene enfrente y siendo respetado, y sobre todo no teniendo que ocultar ningún matiz de su vida. Todos, si lo pensamos, yo hoy soy minoría aquí en Portugal. En cuanto cojo un avión de Iberia y vuelvo a Madrid, soy mayoría, y a vosotros os pasa igual. Esto no va ya de colectivos, esto no va de unos u otros, de mujeres u hombres, de gays o heteros. Esto va realmente de personas absolutamente únicas, por suerte, porque la diversidad no es una opinión, no es una ideología, no es una cuestión. La diversidad es científicamente un hecho demostrado, todos somos absolutamente diferentes, y yo creo que la gran labor que tenemos y el reto que creo que toda organización se tiene que plantear es cómo garantiza que en esa fiesta de la que hablábamos todo el mundo se siente con las ganas, la confianza y la ilusión de querer participar. Muito bem,
Tu és também vice-presidente da Ready, não é? Uma associação que acelera a equidade e a inclusão. Porquê é que achas que é importante estarmos nestes momentos de rede, não é? E as organizações, de facto, pedirem ajuda aos diferentes ecossistemas e estarem ligados a partilhar as dificuldades, partilharem as práticas? Eu penso que é isso que a Ready também faz. Queres-nos falar dessas tuas funções e vantagens de nos associarmos a estas redes? Pues nosotros en Ready llevamos ya 8 años en España trabajando precisamente para la diversidad e inclusión del colectivo LGTBI en el mundo de la empresa y es un tema que además en los últimos años ha cambiado mucho y tenemos la suerte de vivir en países como España y Portugal, que son países absolutamente maravillosos desde el punto de vista de no solamente de la diversidad que existe, que por suerte la tenemos, sino también de los niveles de respeto. A pesar de que luego desgraciadamente haya gente que no sea así, tenemos que estar muy agradecidos y seguir trabajando en el día a día para que esto no deje de ser algo que demos por hecho y que por ende lo perdamos. Nosotros, como decía en Ready, que llevamos ya muchísimo tiempo trabajando, la colaboración es absolutamente fundamental de las administraciones públicas, de las empresas. Es muy importante además que esta convicción empiece arriba del todo, o sea, por mucho que hablamos siempre del bottom-up, en los procesos de transformación de las compañías, la diversidad, la inclusión y la convicción de que esto es importante lo tenemos más que comprobado. En Ready solo funciona cuando las máximas cabezas, ¿no?, por así decirlo, de una organización se lo creen, que hoy estéis aquí, ¿no? Los máximos responsables de SONAE es ejemplo perfecto, ¿no?, de cómo esto es una cosa que es convicción absoluta, porque si no, no funciona, ¿no? Si esto no nos lo creemos de verdad y es un nice to have o como decimos en español, ¿no?, un ya si eso, pues realmente no funciona. Y desde luego el ejemplo que tenemos y lo hemos podido vivir en España y ahora ya en Portugal, desde que Ready también entró aquí en este maravilloso país, es que al final cuando trabajamos todos juntos como sociedad somos absolutamente imparables. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión, el no dejar a nadie fuera, el no dejar que nadie se sienta menos por ninguna cuestión que tenga y sobre todo el garantizar que todo el mundo encuentre el espacio, la libertad y sobre todo la confianza para poder ser quienes somos, ¿no?, en nuestro día a día. Muito bem, obrigada, Pablo. Manuela, responsável pelo Customer Experience na Microsoft, na verdade também vimos que os clientes, não é? O NPS aumenta quando estamos a falar de produtos inclusivos, de empresas inclusivas. Como é que vocês fazem esta cocriação inclusiva na Microsoft dos diferentes produtos, dos diferentes serviços? Ok, eu vou aqui fazer um pequeno teste, porque é engraçado, no tempo da inteligência artificial e toda a gente a tirar todos os cursos de inteligência artificial e ir a conferências e não sei o que, anda tudo obcecado por isso. Temos um minuto, Manuel. E depois nós temos... Ok, sou rápido, já estou a contar uma história. Mas vou fazer aqui um teste, porque eu passo muito tempo e toda a área de Customer Experience, passar muito tempo a perceber os nossos clientes. Eu vou fazer aqui um teste muito rápido, que é o seguinte, estamos todos de acordo que metade da população humana são mulheres, sim ou não? Sim, alguma dúvida? Sim, não? Ok, pronto. Os homens que estão aqui, ainda bem que há aqui muitos, quantos de vocês percebem como é que funciona a cabeça de uma mulher? Ninguém assume. Nem um. Agora digam-me, como é que na tecnologia, nos automóveis, nos telemóveis, nisso tudo, que é maioritariamente homens, como é que vocês conseguem fazer produtos e serviços que sirvam um total addressable market, como se diz, onde não percebem como é que metade da população funciona e o que é que quer? É tão simples quanto isso. Portanto, eu posso aprender muita coisa sobre a inteligência artificial e o Copilot e o ChatGPT e as últimas tendências e não sei o que mais, mas quando vou ver um cliente, por exemplo, de uma fábrica, e eu nunca trabalhei no chão de uma fábrica e venho lá com consultadorias e os últimos estudos de mercado, etc., a realidade é que, muito provavelmente, o que eu devia falar é falar com as pessoas da fábrica, passar umas semanas com eles, para perceber a sua realidade, antes de vir com soluções todas XPTOs de tecnologia. Pronto, para resumir, a questão é essa. Portanto, por isso é que vamos buscar pessoas muito diferentes, de vários estratos sociais, de vários backgrounds, pessoas que estudaram, que não estudaram, etc. E passamos tempo com os clientes no terreno para perceber como realmente as pessoas são. E isto depois, ainda por cima, a nível mundial, em termos de várias culturas, etc. Pronto, para resumir rapidamente, é assim. Muito bem, obrigada. Acho que foi clara. Filipa, falando da EDP, a EDP tem, acredito que tenha realidades diferentes em termos da sua população, não é? A pessoa já com uma antiguidade elevada, no entanto, uma grande preocupação para atrair e reter jovens. Como é que vocês garantem que, ao longo do tempo, estes jovens não encaixam naquilo que é a cultura dominante e continuam a ter a vontade de levantar a mão, de se exprimirem de forma natural, diferente, autêntica e não perdem essa vontade de serem diferentes e de contribuírem com a sua inovação? Sua inovação.
Então, é super difícil, ainda assim eu destacaria, até pelo tempo, 2 pontos que me parecem importantes. Dar um exemplo que, na verdade, vai de encontro à questão das várias deficiências e de como é que podemos endereçar isso. Nós, na EDP, temos uma iniciativa que se chama Your Board, onde colocamos, que, na verdade, tive o prazer de participar há 3 anos, mais ou menos, em que, basicamente, são jovens até uma determinada idade, etc., que trabalham diretamente para o board em problemas que o board lança à organização. E nós entramos com o desafio em que eu estive diretamente envolvida foi mais de relação com o cliente, etc. E, de repente, tornámos toda uma reunião de board à volta de todas as deficiências que existem no mundo e de como é que o facto da app da EDP ou a fatura da EDP não ser suficientemente inclusiva estava a discriminar uma grande parte da população. E, de repente, aquilo ganha uma nova dimensão pelo tal business case que é criado à volta de tudo isto. O objetivo é criar iniciativas concretas, muitas vezes elas simples, que criem esta interseccionalidade entre diferentes segmentos, diferentes senioridades, diferentes idades, diferentes nacionalidades. O reverse mentoring é uma coisa que funciona muito bem. Aliás, no outro dia ouvi um membro do nosso board a dizer: eu gostava de ter um miúdo ao meu lado todos os dias para ele me ensinar isto do ChatGPT e estas coisas. E eu ensino tudo o que sei. E fazemos esta partilha. Por isso, tudo o que são iniciativas concretas e simples, reverse mentoring, este tipo de programas que trazem novas ideias, funcionam sempre muito bem e o feedback que temos é sempre ótimo. Deixar só aqui 2 desafios relativamente aos jovens, aproveitando também que tem aqui uma população diversa. A primeira diz respeito ao onboarding, que eu acho que é o step mais importante do ponto de vista da integração de qualquer pessoa, dos jovens ainda mais. Nós temos uma ideia muito clara de fazer do onboarding o aprende como é que eu faço, aprende como é que isto aqui funciona. Na verdade, o onboarding tem que ser sobre a autenticidade que a pessoa pode utilizar dentro daquilo que já existe e não estarmos desde o dia 1 a castrar um bocadinho tudo aquilo que o jovem quer trazer. O segundo, e provocando a malta da tecnologia, que eu adoro, muito mesmo, que é qual é que é o papel dos jovens que se espera no futuro num mundo em que estamos mais rapidamente a automatizar as tarefas que eles próprios fazem. Okay? Qual é que é o papel da tal criatividade que eles podem trazer quando o que nós estamos a automatizar agora não é sobre pessoas mais velhas que não dominam a tecnologia e que ficarão excluídas, é sobre tarefas que eram feitas por jovens, estagiários, trainees. Vê-se a tendência nos Estados Unidos a desemprego jovem a aumentar. Deixo também isto para reflexão. Muito bem, temos no final uma pergunta, uma resposta rápida de cada um de vós a uma pergunta. Começo pelo Miguel. Miguel, se pudesse escolher hoje uma ideia concreta, objetiva, para todos nós aqui implementarmos nas nossas empresas, que acelere efetivamente o caminho para a diversidade, a equidade e a inclusão, qual é que seria? Sei que não é fácil, mas... Em 30 segundos é 2 só, já não É 2. Mas temos aqui uma margem. É assim, eu mais do que tudo, e há bocado falava-se muito nisso, as organizações são feitas pelas pessoas. E essa diversidade, mesmo nas próprias equipas de trabalho, elas são importantes no desenvolvimento dos produtos, e isto o produto no sentido muito amplo. Porquê? Porque nos ajuda a entender diferentes maneiras de olhar para o mesmo objeto, e eu acho que há 360 maneiras diferentes de olhar para o mesmo objeto, e todas elas são verdadeiras, e todas elas são diferentes, e isso aporta aquilo que é um potencial acelerador, sem ser de correr contra o tempo, porque eu acho que nós temos que olhar para o tempo não como algo que temos que correr contra ele, mas como algo que vai nos ajudar a consolidar aquilo que são as nossas certezas, que se o fizermos em equipe, muito mais concertadas estão com aquilo que são as necessidades da sociedade. E eu acho que isso é muito interessante no sentido de que a valorização do produto, e o design tem aí muita relevância, a valorização daquilo que são as pequenas grandes minorias, seja pelo género, seja pela limitação ou pela deficiência, e o caso do daltonismo é paradigmático nisto, porque o tema veio à ordem do dia, porque apareceu uma solução. E isso é interessante, e esse caminho tem que ser feito por todos. E eu acredito que nós temos um poder brutal de fazer com que o mundo seja melhor. Mas, para além desse poder, temos 8 mil milhões de avos de responsabilidade para o fazer. E isso dá-nos uma capacidade de querer ser parte da solução. E integrado nas organizações, ainda mais capaz. Porquê? Porque são elas, organizações, e não só, que levam as soluções ao terreno, que escalam essas soluções. E a escalabilidade é o que garante da consolidação daquilo que é o transformar uma boa ideia a ter um movimento. E esses movimentos nós todos temos que fazer parte deles. Foi o que aconteceu com o Colored. Foi o que aconteceu com o Colored, agora deixa-me dizer. Também não estava combinado. Mas se vocês repararem nos vossos badges, tem lá o símbolozinho do Colored correspondente à cor,
do badge, ou seja, este próprio evento é inclusivo para também. daltónicos. Muito bem, Pablo, uma ideia. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer sin duda. Yo creo que lo más importante es recordar a cada persona el papel fundamental que juega en el día a día. Esto no va de grandes políticas, esto va de pequeñas cosas que todos hacemos. Creo que hay que empezar a dejar de premiar a la gente que tiene siempre la razón y empezar a premiar a personas que estén dispuestas a hacerse preguntas en cualquier entorno. Y lo vuelvo a decir, yo es que creo que no hay mejor política de high performance, de diversidad e inclusión, de progreso y desarrollo, que rescatar algo tan importante como es la humildad, el rechazo al ego por ego y sobre todo el que la gente no entienda que somos seres sociales por suerte, que estamos llamados a convivir y que o nos respetamos, nos entendemos y trabajamos juntos o no hay nada que hacer. Y esto que parece que no es una política, en el fondo es el primer curso de How to be a Good Person, que no hay ninguna universidad que lo haga, pero en el fondo de esto va toda la vida, ¿no? Con lo cual yo creo que menos policies y más recordarnos que ser una buena persona es la clave de absolutamente todo. Obrigada. Manuela. Eu acho que a coisa mais importante neste momento, porque o que está a passar nos Estados Unidos, o que está a acontecer na Europa e está-se a espalhar por todo lado, estes extremismos que estão a acontecer porque precisamente há um backlash em relação ao DEI. E porquê? Porque quando se fala de privilégio, não se explica às pessoas que estão em maioria, sejam elas quem forem, o que é essa coisa do privilégio. Muitos de nós nascemos, por exemplo, eu sou branca, nasci assim, não tive culpa, mas, no entanto, isto é um privilégio que eu tenho. Eu acho que a coisa mais urgente a fazer nas empresas neste momento é falar com aqueles que estão em minoria, eles ou elas, em maioria, e ter conversas difíceis sobre o que é essa cena do privilégio. Porque o backlash está a acontecer porque as pessoas sentem-se discriminadas ao contrário. E isso tem de acontecer. Portanto, é isso que eu recomendo a todas as empresas a fazer, é ter estas conversas abertas e difíceis sobre o que é essa coisa do privilégio, que as pessoas não escolhem ser privilegiadas. Pronto. Obrigada, Filipa. Então, eu diria que temos aqui 3 medidas perfeitas. Acho que, como mensagem final, diria que não há uma medida milagrosa, não será fácil e tem que ser uma combinação e uma adaptação daquilo que a própria organização precisa. Por isso, grandes conquistas, grandes guerras, então acho que temos de garantir que não vamos escolher uma, vamos escolher várias e vamos equilibrando estas perspectivas todas. Muito bem, obrigada. Eu aproveitava aquilo que o Pablo disse. O Pablo trabalha em transformação humana. Eu achei curioso ser essa uma das missões da sua empresa. Acho que se aplica muito à discussão que tivemos. Se não tivermos esta transformação humana, esta transformação nas lideranças, e se não existir esta segurança psicológica, que nós também falamos muito previamente, não falamos aqui neste debate, mas se não existir essa segurança psicológica nas empresas, para todos falarem mesmo que errem, é muito difícil criarmos estes ambientes diversos e inclusivos. Muito obrigada. Obrigada a todos.